A Copa do Mundo de 2002 é lembrada por muitos como a redenção de Ronaldo, o brilho de Rivaldo, os gols de Ronaldinho Gaúcho e o pentacampeonato brasileiro. Mas e se por trás desse título houvesse algo mais sombrio? E se por trás dos lances geniais houvesse o apito favorecendo, decisões estranhas e bastidores silenciosos empurrando o Brasil rumo ao topo? Esse documentário do algoritmo da bola não é uma tentativa de apagar a conquista, mas de revelar o que quase ninguém comenta: os erros gritantes de arbitragem, os favorecimentos suspeitos e os episódios que levantaram dúvidas no mundo inteiro. Afinal, o Brasil venceu jogando bonito, mas também contou com uma ajudinha que não estava no esquema tático. Uma Copa marcada por golaços, sim, mas também por simulações, gols anulados e pênaltis inexistentes. Se você é apaixonado por futebol e quer saber o que a FIFA preferiria esconder, se inscreve agora no algoritmo da bola e vem com a gente nessa jornada polêmica. Na estreia contra a Turquia, o Brasil apresentou seu futebol envolvente, mas também acendeu o alerta para o que estaria por vir. Após abrir o placar com Ronaldo, sofreu o empate com um belo gol turco. O jogo caminhava para um empate justo, até que, nos minutos finais, Luizão se jogou na área após um leve toque. O árbitro egípcio Gamal Al-Gandour não hesitou, marcou pênalti. As imagens, até hoje, são debatidas. Muitos dizem que o contato foi inexistente. Rivaldo bateu com frieza e selou a vitória brasileira. Mas o lance mais controverso viria logo depois. Rivaldo se posicionava para cobrar um escanteio quando o turco Hakan Ünsal, irritado com a cera do brasileiro, chutou a bola em sua direção. A bola acertou a perna de Rivaldo, mas ele caiu segurando o rosto como se tivesse sido atingido violentamente. Uma encenação digna de cinema. O árbitro caiu na farsa e expulsou Ünsal com cartão vermelho direto. A FIFA, pressionada pela repercussão global, multou Rivaldo em pouco mais de $7 mil, valor irrisório, mas não o suspendeu. Ou seja, o jogador seguiu atuando normalmente, mesmo após ter enganado o mundo inteiro em rede internacional. A Turquia protestou oficialmente, denunciando a manipulação do comportamento e a omissão da entidade máxima do futebol. O episódio estampou capas de jornais e virou símbolo de como até um lance isolado pode mudar o rumo de um campeonato. O Brasil venceu sim, mas com uma sombra no caminho logo na estreia. O jogo das oitavas de final foi contra a Bélgica, e o placar final de 2-0 para o Brasil esconde uma das maiores polêmicas da Copa de 2002. Aos 36 minutos do primeiro tempo, Wilmots marcou de cabeça um gol legítimo, sem qualquer indício de falta. Mas o árbitro Peter Prendergast, da Jamaica, surpreendeu o mundo ao anular o gol, alegando uma suposta infração de ataque sobre Roque Júnior. Uma falta que simplesmente não existiu. A decisão foi imediatamente contestada. A própria FIFA foi criticada por comentaristas independentes e veículos europeus. O jornal belga Het Laatste Nieuws não poupou palavras, chamando o episódio de "o roubo da década". Wilmots, que teve seu gol anulado, afirmou anos depois que aquele momento foi um divisor de águas, mudou completamente a trajetória da partida. Até aquele instante, a Bélgica era melhor, controlava as ações e colocava o Brasil contra as cordas. Se o gol tivesse sido validado, o impacto psicológico e tático poderia ter sido devastador para os brasileiros. Mas, como em um roteiro já traçado, o erro da arbitragem virou vantagem para a seleção. O Brasil respirou aliviado, voltou mais confiante e no segundo tempo Rivaldo e Ronaldo selaram a vitória. A questão que muitos evitam fazer é: teria o Brasil vencido aquele jogo se o placar abrisse para os belgas? Em vez disso, ficou o silêncio institucional, a ausência de revisões ou pedidos de desculpas e a certeza de que, mais uma vez, o apito trabalhou em favor do Hexa. Um jogo que poderia ter sido histórico para a Bélgica acabou sendo apenas mais uma vitória protocolar no caminho de uma conquista altamente questionável. Rivaldo foi um dos maiores nomes do Brasil na Copa. Decisivo, técnico e mortal nas finalizações. Mas sua atuação fora das quatro linhas e nos bastidores deixou marcas negativas que até hoje dividem opiniões.
A simulação contra a Turquia não foi um caso isolado. Em diferentes momentos da competição, Rivaldo protagonizou quedas teatrais, cavou faltas com maestria e usou a malandragem como ferramenta estratégica. Sua encenação no jogo de estreia, ao simular uma agressão no rosto após ser atingido na perna, rendeu-lhe apenas uma multa simbólica da FIFA. Mas o que poucos lembram é que contra a Inglaterra, Rivaldo também cavou faltas próximas à área que renderam cartões importantes aos adversários, desestabilizando o jogo. Além disso, nos bastidores, surgiram rumores, nunca confirmados oficialmente, de que a comissão técnica orientava os atletas a forçar o erro do árbitro quando possível. Essa postura gerou duras críticas da imprensa internacional. O The Guardian publicou que Rivaldo simbolizou a face escura de uma seleção brilhante. Já o El País afirmou que o talento de Rivaldo foi inquestionável, mas sua ética deixou dúvidas. No Brasil, preferiu-se celebrar os gols e ignorar o teatro. É inegável que Rivaldo foi genial, um gênio com a bola nos pés. Mas também é inegável que sua performance foi turbinada por uma conivência sistemática dos árbitros, que evitavam punições mais severas. E isso levanta uma pergunta incômoda. Até que ponto o Brasil foi campeão apenas por mérito técnico? Agora, vamos falar de outro caso ainda mais escandaloso. A campanha da Coreia do Sul, anfitriã da Copa, que contou com ajudas absurdas e escancaradas. Se o Brasil foi beneficiado, a Coreia do Sul foi esculpida sob medida pela arbitragem em uma campanha que levantou suspeitas gravíssimas e até hoje é apontada como uma das mais escandalosas da história do futebol. Contra a Itália, pelas oitavas de final, a seleção asiática contou com interferências gritantes. Francesco Totti foi expulso por um segundo cartão amarelo ao supostamente simular um pênalti, mesmo com as imagens deixando clara a existência de contato. Um gol legítimo da Itália, marcado por Tomasi na prorrogação, foi anulado de forma inacreditável. O árbitro equatoriano Byron Moreno virou símbolo da corrupção na arbitragem. A situação foi tão absurda que, anos depois, ele foi preso nos Estados Unidos com 6 kg de heroína em suas roupas íntimas, dando ainda mais combustível às teorias sobre seu histórico de condutas suspeitas. E não parou por aí. Nas quartas de final contra a Espanha, o show de horrores continuou. 2 gols legítimos dos espanhóis foram anulados, um por impedimento inexistente e outro após a bola sair da linha de fundo e retornar num lance bizarro. A partida foi para os pênaltis e a Coreia avançou novamente. A indignação foi imediata e global. Ex-jogadores como Buffon, Del Piero e até mesmo técnicos como Camacho denunciaram publicamente os abusos cometidos. O jornal Marca da Espanha estampou em sua capa "Vergonha Mundial" e o Corriere dello Sport foi além. A Copa está manchada. A suspeita que pairava era óbvia. A FIFA queria garantir que pelo menos um dos anfitriões chegasse o mais longe possível para manter o interesse local e a audiência global em alta. A presença da Coreia do Sul nas semifinais parecia mais resultado de um roteiro escrito nos bastidores do que do mérito esportivo dentro de campo. Esses episódios não apenas escancararam os bastidores duvidosos da competição, como também lançaram uma sombra sobre todo o torneio. A pergunta começou a se espalhar. A Copa de 2002 foi manipulada desde o início? Agora, com o clima de desconfiança no ar, seguimos para as fases finais, onde o Brasil teria finalmente um caminho sem interferências? Ou as dúvidas ainda persistem? Nas semifinais, o Brasil enfrentou a Turquia novamente e venceu com um golaço de cobertura de Ronaldinho Gaúcho. Contra a Alemanha na final, Ronaldo brilhou com 2 gols. Essas partidas foram limpas, sem grandes controvérsias. Mas a dúvida persiste. O caminho até lá teria sido o mesmo se aquele gol da Bélgica tivesse valido? E se a simulação de Rivaldo tivesse resultado em suspensão? O que teria acontecido com o Brasil? Não há como apagar o brilho dos nossos craques, mas também não há como negar os episódios estranhos que beneficiaram a seleção. O pentacampeonato de 2002 é motivo de orgulho para o brasileiro.
mas como toda grande história, carrega nuances, sombras e pontos de interrogação. O Brasil jogou demais, mas também contou com decisões que favoreceram seu caminho. Será que o título viria sem esses erros? Será que a Copa de 2002 foi a mais ajudada da história? Ou foi apenas coincidência, como sempre dizem? Comenta aqui, o Brasil mereceu o título de 2002? Ou foi a Copa mais polêmica do nosso Penta? Se ainda não se inscreveu no algoritmo da bola, essa é a hora. Toda semana a gente revela o que ninguém mais tem coragem de contar. Porque aqui a gente joga a verdade na roda.